Boa tarde. Hoje eu vou contar uma história chamada Sopa de Pedras, de Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes era um caipira danado de esperto. Estava morto de fome e sem dinheiro algum. Precisava arranjar alguma ocupação que lhe desse o dinheiro suficiente para conseguir comprar comida. Cansado de perambular em Porrete Armado, o nome do lugarejo em que se encontrava, decidiu parar e descansar na porta de um pequeno armazém de secos e molhados, desses encontrados no interior e onde é possível comprar de tudo que se pode imaginar. Pegou sua viola e começou a cantar uma moda, na esperança de que alguém lhe desse alguns trocados. Mas além de nada conseguir, os fregueses que bebiam no balcão quase o expulsaram por incomodar sua conversa. Eles conversavam sobre uma senhora, Dona Argomezilda, moradora da região e que era conhecida por sua excessiva avareza. A conversa caminhava assim: gente, vocês não imaginam como é unha de fome aquela Dona Agromezilda, que mora para os lados do estradão da Grota Funda, disse o dono do armazém. Unha de fome é pouco. Aquela velha é capaz de não comer banana só para não ter que jogar a casca fora, completou o segundo, um dos fregueses que bebiam na venda. Um terceiro freguês afirmou: aquela velha é tão pão duro que nem comida para os coitados dos cachorros ela dá. Os bichinhos estão todos passando fome, magros de dar dó. Acho que até o estômago deles já encostou nas costelas. Está para nascer o homem que conseguira tirar alguma coisa daquela velha. Duvido que alguém consiga esta proeza. Nunca vi coisa assim nesses anos que moro aqui em Porrete Armado. E olha que eu já vi coisas com esses olhos que a terra há de comer, terminou o dono do armazém. Pedro decidiu que era hora de agir. Se conseguisse comer e ganhar algum dinheiro, era hora também de dar uma lição naquela velha que tratara mal da outra vez que passara por Porrete Armado. Dona Gomezilda era conhecida por seus péssimos modos com as pessoas e, acima de tudo, por ser muquirana até o último fio de cabelo. Pedro disse: eu aposto o que vocês quiserem, como para mim, a velha vai dar alguma coisa de bom grado. E mais ainda, ela mesma é quem vem aqui contar que me encheu de presentes. Você está ficando doido, Pedro Malas Artes. Aquela velha, além de não dar nada para ninguém, também anda armada com uma baita de uma espingarda, disse o dono do armazém. Não se preocupe com isso, que é problema meu e eu sei como resolver, disse Pedro. Mas se vocês duvidam do que eu disse, por que não apostam comigo? Como ela vai me encher de presentes e vem aqui contar para vocês. O dono do armazém, rindo muito, respondeu: se você conseguir essa proeza com a velha lhe dando presentes e vir aqui contar para nós, te dou todo o dinheiro que eu tenho, que eu ganhei numa semana de trabalho. Os outros fregueses, animados com a aposta, jogaram lenha na fogueira e, provocando Pedro Malas Artes, disseram: nós dois também apostamos nossos ganhos da semana. Temos certezas de que aquela velha nem vai querer conversar com você, muito menos te dar algo. Mas se conseguir ganhar e fazer com que ela venha nos contar, você ganha o dinheiro que nós conseguimos nessa semana. Uma dúvida, porém, surgiu e o dono do armazém, o mais malandro dos três, queria saber: Pedro, você ganhará nosso dinheiro de uma semana de serviço se conseguir que a velha lhe dê presentes e venha nos contar aqui no armazém. Mas se você não conseguir, o que nós três ganharemos? Pelo que sabemos, você não tem nenhum dinheiro. Vai apostar o quê? Pedro, muito convicto e com a certeza da vitória, respondeu: eu trabalharei de graça para vocês três. Uma semana na fazenda de um, outra semana na fazenda de outro,
e por fim 1 semana no seu armazém. Combinado? Combinado, responderam os 3. Pedro tratou de arranjar um panelão fundo, uma sacola, mais algumas coisinhas e partiu para a casa da velha a toda velocidade. Para ganhar uma aposta, o malandro não poupava esforços e nem tinha preguiça. Chegando perto da porteira da casa da velha, que morava numa enorme fazenda, Pedro fez um bom fogo, encheu o panelão com a água do riacho e, juntando muitas pedras do chão, jogou-as na água. Depois ficou de olho no movimento da casa da dona Argomesilda. Quando a velha abriu a janela do quarto e viu Pedro fazendo aquele fogareiro na frente da sua fazenda, pensou: mas o que será que aquele doido está fazendo na entrada das minhas terras? Vou lá ver. Chegando ao local em que Pedro estava, perguntou muito irritada: será que o senhor pode explicar o que está fazendo com esse fogo na frente da porteira da minha fazenda? Pedro, que estava de rabo de olho na velha, nem ligou para a malcriação e respondeu todo educado: boa tarde, minha avó, tudo bem com a senhora? Estou preparando uma deliciosa sopa de pedras. Sopa de pedras? Respondeu a velha. Isso mesmo, uma deliciosa sopa de pedras. Receita de minha finada mãe. E fica boa? Boa? Fica muito boa. A velha sovina como era, pensou em tirar proveito, pois se a sopa ficasse boa mesmo e a quantidade de pedras tinha em suas terras, certamente não teria mais despesas com comida, pois comeria diversos pratos de pedra, que ela criaria: pedra assada, pedra frita, pedra cozida, pedra ralada, pedra refogada, pedra ensopada, escondidinho de pedra, 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 pedra. Fingindo-se muito educada, a velha pediu: meu filho, quando você terminar, você me dá um pouco para eu experimentar? Claro, minha avó. Assim Pedro tratou de jogar mais lenha na fogueira e deixou as pedras cozinhares. Passada 1 hora: ô meu filho, essa sopa sai ou não sai? Claro que sai, minha avó. Daqui a pouco está prontinha. É que leva um tempo para cozinhar direitinho as pedras. Mas a senhora tivesse uns legumes para colocar em a sopa, ela ficava melhor ainda. Umas cenouras, umas batatas, umas mandioquinhas, umas abobrinhas, umas beterrabas. A velha, faminta como estava, nem pensou 2 vezes e disse: eu tenho esses legumes todos na minha horta de casa, espere um pouco, eu já volto. E tratou de pegar em casa para colher os legumes pedidos pelo Pedro. Pedro pensou: ela caiu direitinho. Minutos depois, lá estava a velha. Pronto, meu filho, este tanto dá? Dá, minha avó. Pedro recolheu os legumes que a velha trouxe, colocou tudo em sua sacola e a outra metade da sopa. Passada mais 1 hora, a velha, com mais fome, perguntou: mas meu filho, esta sopa sai ou não sai? Tá saindo, minha avó, tá saindo. Mas a sopa ficaria muito boa se tivesse uma linguiça defumada, um paió e uma carninha seca para colocar. A velha disse: eu tenho tudo isso em casa, vou buscar. E tratou de buscar tudo que foi pedido. Quando voltou, entregou ao Pedro, que novamente separou 2 montes, colocando metade na sopa e outra metade em sua sacola. Mais de 1 hora, a velha já estava verde de fome, quase desmaiando. Isso sem falar na fazenda, que estava na maior bagunça, com as vacas sem ordenhar, os bezerros sem leite, as galinhas sem os ovos recolhidos. A velha então perguntou: menina, esta sopa não fica pronta nunca? Tá quase, minha avó. Se a senhora tivesse uns temperos, ficaria melhor ainda. Um pouco de sal, pimenta do reino, alho, azeite, açafrão, colorau, cheiro verde, cebolinha. E lá foi a velha buscar todos os temperos pedidos. Quando voltou, tudo se repetiu. Metade foi para a sopa, metade para a sacola do Pedro. Depois de mais 1 hora, a velha quase desmaiando: meu filho, se essa sopa não sair agora, eu desmaio de fome. Tá prontinha, minha avó. A senhora não tem uns pratos para poder servir? A velha saiu como um raio para dentro de casa
e mais rápido ainda voltou com os pratos e colheres. Pedro pegou o prato da velha e encheu de pedras. Quanto ao seu prato, colocou as partes boas da sopa e poucas pedras. Sentou num canto e, quando foi comer uma colherada de pedras de seu prato, jogou todas as pedras fora. A velha, que estava tentando mastigar as pedras, quase quebrando os dentes, não acreditou no que viu Pedro fazer e perguntou: meu filho, não vai comer as pedras, não? E Pedro, que já havia planejado isso também, respondeu com a maior cara de pau: comer pedra, minha avó? Tá doida? Se eu comer estas pedras, vou acabar quebrando os dentes. Ao dizer isso, pegou sua sacola com as coisas dadas pela velha e saiu fugindo sem olhar para trás, pois ouvia os berros indignados dela correndo atrás do malandro. Quando chegou ao armazém, os 3 amigos da aposta não acreditaram na história de Pedro. Só tiveram a confirmação de tudo que Pedro dissera quando a velha chegou ao armazém, contando que dera para o Pedro uma porção de coisas para fazer uma sopa de pedras, mas que era, na verdade, uma sopa de legumes e com ingredientes que ela colheu de sua horta e pertence de sua casa. Assim que a velha saiu, Pedro cobrou a aposta e tratou de se mandar. Disseram que anda pelo mundo até hoje, aprontando e dando golpes nos que tentam enganá-lo. Uma história do folclore brasileiro, né? Uma aventura de Pedro Malas Artes.